Dólar a R$ 6. Como chegamos a esse ponto? Como isso vai impactar a economia do Brasil e a sua vida? E não é o que você pensa. O motivo não é o que te falaram. Olá, meu nome é Rafael Germano, seja bem-vindo ao Money em Dia. Eu preciso falar com vocês sobre alguns assuntos. Esse canal é exclusivamente para a gente conversar sobre economia, política e tudo aquilo que envolve a sua vida financeira. Clique no botão de inscrever-se e, se gostou, clica no botão de gostei. Dólar a R$ 6. Como isso vai efetivamente impactar a sua vida? Galera, não tem como a gente falar em 2025 de finanças sem falar do dólar acima de R$ 6. É bem verdade que o dólar está num patamar alto há uns bons anos. E isso a gente vai explicar nesse canal o motivo. Mas algo tremendamente importante que a gente não pode perder de vista é como que ele chegou a ficar 6 vezes mais que a moeda americana. A gente vai explicar isso nesse vídeo. Eu quero deixar bem claro, desde o início, a gente não tem vínculo político, a gente não tem amigos políticos no sentido de eu gosto de Bolsonaro, ou eu gosto de Lula. Não, esse vídeo não é para isso. Esse vídeo é para falar puramente de economia, para falar daquilo que impacta a sua vida. Então a gente vai ignorar completamente pontos de vistas econômicos políticos, políticas de governo. Não vamos entrar nesse mérito, ok? Quero deixar isso bem claro logo no início, para que ninguém pense que nós temos uma preferência política sobre o tema do dólar. Você pode até dizer que não, eu não me importo com o dólar, eu não tenho $1 na carteira, na bolsa, não importa, eu não ligo pro dólar. Isso é um grande equívoco, tá? Por um simples motivo. O celular, o tablet ou o computador que você está me ouvindo agora, ele foi construído, desenvolvido e fabricado em dólar, ele não foi em reais. A comida que você esteja talvez comendo agora, um biscoito, uma bolacha, essa briga eu não vou entrar, ou um miojo, foi cotado em dólar porque ele é pensado pela farinha, que é uma commodity e é cotado em dólar. Ou seja, você tem dólar no seu bolso, na sua roupa, no seu óculos e nem sabe disso. Então não tem como fugir das vontades inerentes ao fluxo de dólar. Ele está em você e você precisa entender isso, ok? Um outro ponto que a gente precisa também pôr na mesa para entrar nessa discussão é a história. A gente precisa entender a história para entender como que o dólar chegou a esse ponto. E falando de história, a gente tem que voltar assim, eu não quero longe desse canal, longe de mim, de dar aula. Eu só preciso fazer essa digressão para que a gente consiga compreender de forma clara e objetiva. Existia antes do Plano Real uma condição econômica e existiu uma nova condição econômica a partir do Plano Real. Antes do Plano Real, nós tínhamos no Brasil uma inflação que chegava a ser 2.000% ao ano. Sabe o que isso significa? Significa... Você pode perguntar isso para seu pai, para seu avô, para sua avó, que eles recebiam o salário no 5º dia útil e a primeira coisa que eles faziam não era ir para casa, era para ir ao supermercado para poder comprar bens de consumo, arroz, feijão, refrigerante, carne, que provavelmente no outro dia esse produto estaria 2, 3 vezes mais caro. Essa era uma condição que o Brasil vivia. A gente não tem nem ideia do que é isso. A gente está discutindo de meta-inflação a 4,5% ao mês, ao ano. Então, assim, quando a gente fala de 2.000%, é incalculável, ok? Não dá para imaginar como era o Brasil naquele período. Então, precisava-se de um plano econômico, uma moeda forte que travasse essa inflação e derrubasse ela. Nasce, então, o Plano Real. O Plano Real trouxe algo extremamente relevante do ponto de vista econômico, que é algo chamado de inércia inflacionária. De forma muito resumida, a ponto de ser esdrúxulo, é traduzir da seguinte maneira: a inflação de amanhã será baseada na de hoje. Ou seja, o governo preferiu manter indexado os índices de atualização à inflação. Por que fez isso em 1994? E por que a gente vai sofrer muito com isso nas décadas seguintes? Como a gente está vendo agora, que é uma razão do dólar estar a esse preço. Simplesmente porque ao manter a inflação calcando os contratos de locação, de compra e venda, a gente inflou
diretamente os índices de correção. O IGPM, por exemplo, ele observa, ele participa da inflação. E nós sabemos que a inflação no Brasil, ela sempre foi um problema e sempre será, ainda que hoje em níveis absolutamente baixos e inferiores ao que já foi anterior a 94. Só que a gente não pode esquecer que quando a gente taxa um índice com base na inflação, a gente consegue compreender que a gente entra num ciclo que nunca termina. Porque se eu digo que algo ruim vai acontecer amanhã, então é melhor a gente se precaver hoje, naturalmente amanhã, por ter ocorrido algo ruim, a gente vai se preparar novamente. E a gente nunca se abre, a gente nunca permite uma nova negociação. Isso ocorreu por conta dos privilégios. Lá em 94, quando se discutiu se iria ou não implementar a inércia inflacionária da forma que ela foi escolhida, a gente tinha muitos contratos relacionados a contratos entre bancos, contratos de cadeia de custódia, de financeira, e optou-se então por manter o status que se estava, ou seja, o índice que a gente escolher será diretamente relacionado à inflação. Naturalmente, a gente passa a ter um tripé econômico no Brasil, que é o que a gente segue hoje, que em resumo é metas de inflação, câmbio flutuante e superávit primário. Qual que é o problema do modelo que a gente adotou no Brasil? Muito simples. Se a gente comparar com o modelo americano, não existe lá uma meta de inflação, uma meta fiscal. O que ocorre é que o governo tenta perseguir algo subjetivo, mas se não acontecer também, tá tudo bem, segue o jogo. Essa é a nossa diferença. Nós temos uma lei de responsabilidade fiscal, que pune quem não cumpre essa meta e naturalmente causa um arroxo fiscal e financeiro na economia do país. Qual a consequência disso? Todas as vezes que o governo deixa de investir em educação, saúde e infraestrutura, naturalmente não será a iniciativa privada que vai suprir essa falta. Não são as empresas que vão construir pontes. Exemplo simples disso, se você mora no nordeste do país ou no extremo sul, não vai ser a Apple que vai produzir uma ponte ou uma ótima estrada para te entregar iPhone. É o governo que vai produzir essa estrada para que lá se chegue esse produto. E naturalmente, por meio dos impostos das vendas desses produtos que só correu por conta da estrutura que o governo criou, que ela vai recuperar esse valor por meio, naturalmente, dos impostos cobrados. Então, por tudo que a gente está falando aqui agora, por todos esses elementos, o motivo para o dólar estar a R$6 ou acima de R$6 é o plano real. Não é o quanto o governo gasta, porque é muito simples. O governo gasta aquilo que o governo precisa gastar. Eu sei, você vai me dizer, e eu também concordo com isso, que o governo brasileiro gasta com caviar, gasta com vinho, gasta com tanta coisa desnecessária. Eu concordo com você, isso precisa ser corrigido, mas a gente não pode atribuir os gastos normais de um governo com educação, saúde, contratação de terceiros como algo que precisa ser reduzido. Pelo contrário, isso precisa ser aumentados, precisa ser valorizado, porque cada R$1 investido na economia, pessoal, por meio de educação e infraestrutura, retorna-se pelo menos 5 vezes mais, porque a iniciativa privada só espera o governo para poder fazer grandes investimentos em um país. A exemplo, os Estados Unidos hoje têm, acerca da sua dívida, 130% do seu PIB, ou seja, eles devem muito mais do que o Brasil deve. E por que ninguém está preocupado com isso? Por que ninguém está preocupado com os Estados Unidos? Porque simplesmente os Estados Unidos, por ser a maior economia do mundo, transforma esse medo em garantias. O dólar é dos Estados Unidos. Naturalmente, todo mundo tem reserva em dólar. Todos os países têm reserva em dólar. Então, eles conseguem concentrar em outros países a sua própria moeda. Mas sim, eles não perseguem metas fiscais, metas de gastos como o Brasil. Isso é coisa de país de segundo mundo, que a todo momento tenta se colocar uma coleira no seu crescimento. Longe de se dizer que o governo deve gastar o quanto quiser. Não, não é isso. Mas limitar o gasto de um governo anualmente a gatilhos econômicos de lei fiscal, naturalmente você acredita ao dólar um aumento. Afinal de contas, todas as vezes que um país gasta mais do que uma determinada lei abstrata diz que ele gastou, haverá influência
de algo chamado de especulação financeira. Então, em resumo, para finalizar esse vídeo, o motivo do dólar estar acima de R$ 6 é o próprio Plano Real. É ele que, naturalmente, quando foi implementado, já previa a inércia inflacionária e que ela iria causar ao dólar um aumento significativo a cada momento que a meta fiscal não fosse cumprida. Então, o que a gente precisa hoje cobrar dos nossos congressistas é que a lei que envolve a questão do meta fiscal seja alterada para absorver um novo sistema ao Plano Real, uma reformulação. É a única solução. Claro, isso para alguns economistas. Boa parte de economista de mercado, e a gente precisa frisar isso, economista de mercado é todo aquele economista que está trabalhando para o mercado financeiro. Ele vai dizer que não, a culpa é exclusivamente do governo, porque ele vive desse sobe e desce da bolsa. Ele precisa dessa flutuação de mercado para poder oferir lucro aos seus fundos, pelo qual ele trabalha. Mas para você, para mim, pobres brasileiros que sofremos a influência direta do dólar no nosso bolso, a gente precisa cobrar dessa galera que seja reformulado o Plano Real quanto à indexação da inflação às taxas de atualização, aos índices de atualização. Do contrário, o dólar só vai subir. Pode vir governo de direita, pode vir governo de esquerda, pode vir o governo que vier, não solucionará, não tem solução. É um problema intrínseco ao Plano Real sem solução, que lá atrás, foi por isso que foi necessário colocar um por um, estava bem solucionado, mas sabia-se que com o passar do tempo, as décadas, isso iria causar esse problema. O próprio Fernando Henrique Cardoso, em várias entrevistas, já declarou isso. Então, pessoal, sai dessa modinha de dizer que a culpa do arroxo fiscal, o governo gastou mais do que devia. Não, não é tão somente isso. Tem a ver com o Plano Real. Você precisa estar preparado. Por isso que todos os economistas são unânimes. Dolarize-se. Saia dessa ideia de manter dinheiro em real. Ah, eu vou investir no CDI, no CDB. Você tem 100 mil guardado? Não tem. Se você não tem ainda, então começa a guardar em dólar. Se prepara para essas volatilidades do mercado. Porque um dólar que você tem hoje é um dólar amanhã, entendeu? Agora, R$ 1 que você tem hoje não é R$ 1 amanhã. Além da taxa de câmbio, você tem a própria inflação que vai corroer esse dinheiro. Então, é isso que eu queria falar no vídeo de hoje, ok? Se liga, sai desse mainstream, dessa Rede Globo, dessa CNN, do Instagram, que só sabe culpar roxo fiscal. Roxo fiscal não deveria nem existir no nosso país. Por que não existe nos Estados Unidos? Porque eles sabem que isso é devasto, mata uma economia de um país. Então pensa nisso. Qualquer dúvida, manda aqui embaixo nos comentários e fique com Deus.